Então tá, bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro, unidade 2, na página 32 nós temos alguns exercícios de retas paralelas com uma transversal. Ah, bom dia, Felipe. Na página 32. Hoje é dia 11 de agosto de 2020. São 10h23 agora, eu acho que no final da aula eu tenho um tempinho para conversar sobre vocês, com vocês sobre entrega de atividades, tá? Tem que ser bem rapidinho então. Vamos lá, ó, vamos dar umas dicas de como é que a gente faz esses exercícios. E é bem simples. Ah, não, tu vai me dizer assim, não, professor, isso aqui, nada a ver. Até gostei de fazer, de tão simples que é, professor. Tá gravando então, ó. Identifique desenhe duas retas ali na página 32, tá? Acompanhe ali a primeira atividade. Essa aqui eu vou fazer com vocês, uma questão simples, depois algumas outras eu dou dica. Desenhe duas retas paralelas cortadas por uma transversal em seguida. Então vamos fazer o que ele está pedindo primeiro, tá? Duas retas cortadas por uma transversal, ó. Duas retas paralelas, vamos supor que essas duas retas sejam paralelas e vamos colocar uma transversal. Essa reta aqui eu posso chamar de R, essa aqui eu posso chamar de S e essa aqui eu posso chamar de T de transversal, tá? Tudo letra minúscula. Tá? No item A, identifique os pares de ângulos correspondentes. Então eu tenho que começar a dar nome para os ângulos, tá? E lembra, né? Tem o primeiro. Então essa intersecção, essa concorrência aqui, ó, forma 4 ângulos. E a gente já explicou, né? Eu posso dizer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Vamos chamar esse aqui de A. Esse aqui de B, esse aqui eu posso chamar de C. Vejam só, esse aqui eu vou chamar de chinelo. Não, D, claro, né? A, B, C, D. Tá? Então, na reta S, a concorrência aqui, ó, forma ângulos E, F, G e o ângulo que eu vou chamar de H, tá? Então o primeiro, como é que a gente faz? A gente estabelece o primeiro daqui com o primeiro daqui, né? Quais são as correspondências? Ao A corresponde o E, tá? Então A e E, que é o primeiro daqui com o primeiro daqui. O segundo daqui com o segundo daqui, ao B corresponde o F. Tá? Ao C corresponde o G. Ó, ao C corresponde o G. Esse G que ficou esquisito. Tá? E ao D corresponde ao H. Primeiro aqui com primeiro aqui, segundo aqui com segundo aqui, terceiro aqui com terceiro aqui, quarto aqui com quarto ali. Certo? Então, bem simples o item A fazer. Identifique os pares de ângulos correspondentes. B. Verifique com um transferidor se os ângulos correspondentes são congruentes. Tá? Bom, aí a gente tem que... não dá para fazer retas paralelas como eu fiz aqui, certo? Tu tem que pegar um parâmetro para garantir, assim, garantir não, mas pelo menos deixar evidente, assim, ó, ter uma precisão boa para que as retas são paralelas. Isso aqui é só um esboço de duas retas paralelas, né? Que eu fiz à mão, assim, ok? E daí eu estou afirmando que elas são paralelas, mas, né? Elas podem ter uma inclinação se eu faço à mão. Como é que tu podes fazer? Uma forma de tu fazer é o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó.
uma forma de tu fazer duas retas paralelas bem simples. Tá? Pega uma régua, deixa eu ver se tem uma régua aqui ou alguma coisa que faça as vezes de uma régua. Ah, não tem. Não tem uma régua dentro da gaveta, quem sabe faz. Como é que eu converso comigo mesmo? Tá, vamos fazer de conta que o apagador é uma régua. Tem uma régua aqui. Então, tu quer duas retas paralelas, tu pega a parte de cima da régua e a parte de baixo da régua, certo? Daí fica duas retas paralelas, é uma aproximação boa. Daí pega a tua régua e corta assim, pode cortar assim, sei lá, da forma que tu quiser. Mas a ideia é que tu veja as correspondências, tá? Opa! Que tu veja todas as correspondências, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. Tá? Tu veja todas as correspondências e daí no item B tu usar o transferidor para ver se as correspondências têm mesma medida. Tá? Ó, vamos supor. Então isso é uma forma de pegar duas retas paralelas. Pega a tua régua, bota ali, pega a parte de cima da régua, pega a parte de baixo da régua. E depois passa uma transversal na inclinação que tu quiser, tá? E daí vê as correspondências. Vamos supor de novo, tá? Vamos supor que essas duas sejam paralelas. Daí tu tem que ver as correspondências. Se esses dois ângulos têm a mesma medida, se esses dois ângulos, os segundos ângulos têm a mesma medida, se os terceiros ângulos têm a mesma medida e se os quartos ângulos têm a mesma medida. Daí pega o transferidor e mede, tu já sabe pegar o transferidor e medir, não é? Muito bem. Outra forma de fazer duas retas paralelas. Deixa eu ver. Um régua e um transferidor. Teria que ter um transferidor aqui para mostrar, fica difícil. Tu passa uma reta qualquer, depois o transferidor tu pega a régua e bota aqui assim, depois o transferidor. Como é que faz com o transferidor? Vou botar numa posição, correr com o transferidor. Só tendo na mão eu não tenho um transferidor e uma régua, mas com régua e com transferidor. A Camille desligou. Tá, tudo bem, Camille. Não esquece, pega a gravação depois, tá? Com régua e com transferidor tu consegue fazer duas retas paralelas, mas eu teria que estar com as ferramentas na mão. Eu acho que eu não consigo mostrar para vocês aqui retas paralelas. Bom, deixa eu ver uma coisa. Queria que dar uma olhada. Eu poderia pegar um vídeo na internet aqui, no YouTube, para mostrar para vocês, que daí fica dinâmico, mas é que daí eu teria que ver o conteúdo antes do vídeo para poder colocar, tá? Daí então, porque, né, sei lá, o cara fala uma besteira ali, e daí a gente fica aí à mercê. Então, eu vou dar uma olhada e depois eu mostro para vocês, se eu lembrar, claro. Se eu lembrar como é que a gente faz retas paralelas com régua e com transferidor. É bem legal, bem bacana, tá? Então, o exercício 1 foi. O exercício 2, observe a figura, o exercício 2. O item A e o item B do exercício 1 foram, tá? Observe a figura abaixo e identifique os pares de ângulos alternos, internos e externos. Alternos, qual é a propriedade? A propriedade é
opostos pelo vértice, tá? Alternos são os opostos pelo vértice. Então tu pode pegar qualquer um dos ângulos aqui, ó, qualquer um dos ângulos aqui e corresponder e ver o oposto do correspondente, tá? Por exemplo, esse ângulo A aqui, quem é o correspondente? Me responde ali. Me responde quem é o correspondente. Tá? Olha essa figura aqui. Tá vendo o ângulo A? Aqui está a intersecção. Agora, aqui nessa intersecção, quem é o correspondente do A? Do outro lado. Pode escrever aí, por favor. Correspondente é H? Tem certeza? Lembra que a gente faz, na intersecção, a gente faz o sentido anti-horário? Começando por aqui? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não é o H o correspondente. Olha, eu tô perguntando. Ó, quem é que respondeu ali? O Gregory. É o correspondente, é o E, certo? Então, esse aqui é o correspondente. Como é que eu relaciono o alterno? Pelo oposto do correspondente. Então, do A eu encontro o correspondente primeiro. E agora que eu estou no correspondente, eu tenho que encontrar o oposto. Quem é o oposto de E? Pode digitar aí, por favor. Olha o E daqui. Quem é o oposto do E? O oposto é dentre esses ângulos aqui, ó, oposto pelo vértice ao E. Ah, agora sim, ó, G, tá? Então, eu estou alternos significa isso, ó, relacionar o ângulo, um ângulo qualquer, pelo oposto do seu correspondente. O correspondente do A é o E e o oposto do E é o G. É a relação entre A e G. Esses que eu chamo de alternos. Tá? E eles são o que? Alternos o que? Bom, olha só, nessa figura aqui é interessante, ó, porque tu tem as duas retas e a transversal é essa aqui, certo? Tem essa reta e essa reta, e a transversal é essa aqui. Agora, essa região aqui, ó, é a região interna, e as regiões para lá de S e para cá de R, elas são externas. Então, A e G, a relação deles é de alternos, e eles estão nas regiões externas. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, de dois ângulos que são alternos externos, A e G, tá? O que ele quer aqui no exercício 2? Que tu veja todos os alternos internos e os externos. Eu já vi alternos externos. Daí, para tu verificar os outros, bom, pega o D, a sua correspondência, e alternos tem a propriedade de oposto do correspondente. Então, D vai se relacionar com o oposto do correspondente. Eu tenho que ver quem é o correspondente de D, vejo o correspondente de D. Quem é o oposto, daí eu vou ver aqui que o oposto dá esse aqui. Esses dois são, D e F, são alternos. De qual região? Tá entre as duas retas, eles estão na região interna, tá? D e G. E assim eu posso fazer para todos os ângulos aqui, ver quem são os alternos. Lembrando que associado a alternos é a propriedade de ângulos opostos pelo vértice do correspondente. Tá bem? E daí assim vocês... Ó, Camille, não estou entendendo isso. Daí vocês façam para todos alternos e alternos internos, alternos externos. Lembra? Alternos, propriedade de OPV do correspondente. Vamos escrever aqui, ó, do
correspondente. Tá? Certo? Daí faz todo o exercício 2, os internos e os externos. Tá? Aí tu pode anotar ali sem problema algum. Tá? Daí ele diz assim, ó, esses pares de ângulos são congruentes por quê? Tá? Daí tu tem que ver se os alternos internos entre si, os pares, né, eles são congruentes ou não. Pode usar o transferidor e pode dar uma justificativa. Por que são ou por que não são. Tá? Próxima página. Olha ali, ó. Observe a figura e responda as questões considerando que as retas R e S são paralelas. Tem que considerar que as retas R e S são paralelas. Então, essa aqui é paralela a essa aqui e a P está transversal aqui, ó. Quando tu tem uma transversal assim, um paralelismo desta forma, o que acontece? Essas aqui são a região entre as paralelas. A região entre as paralelas é a região interna e fora das paralelas é a região externa. Tá bem? Então, tu tem que saber que A corresponde a E, B corresponde a F, C corresponde a G, D corresponde a H. Tá? A gente pega sempre no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? E daí ele diz assim, ó, que relação existe entre os ângulos A e H. Então, vamos ver aqui, ó, A e o H. Como é que eu posso chegar no A e no H? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o A aqui, ó, e ver quem é o correspondente. Tá? Quem é o correspondente de A? O correspondente de A é o E. Tá? Esse aqui é o correspondente de A. Tá? Aqui está o correspondente. Mas quem é que eu quero relacionar? É com o H. O que H é de E? Ó, H é o suplemento de E. Significa que A está se relacionando com o suplemento do correspondente. Tá? Quando um ângulo se relaciona com o suplemento do seu correspondente, a gente chama eles de ângulos colaterais. Quando um ângulo se relaciona com o oposto do seu correspondente, eu chamo ele de alterno. Tá bem? O Pedro perguntou, vai em ordem alfabética? Cuidado, né, Pedro? Foi um nome que foi dado para as letras, para os ângulos, né? Poderia ter dado qualquer outro nome aqui, não necessariamente em ordem alfabética. O que tu precisa saber é, de repente, determinar que esse aqui é o primeiro ângulo, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. E daí tu faz a correspondência aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Daí tu desvincula da letra ou da ordem alfabética. Tá bem, Pedro? Tá? Isso aqui é porque ele selecionou ali. Tá? Então, quando os ângulos se relacionam pelo oposto do seu correspondente, eu chamo ele de alterno. Eu tenho que ver se eles vão ser das regiões internas ou das regiões externas, da região interna ou das externas. Tá? Quando o ângulo se relaciona com o suplemento do seu correspondente, que é o caso, primeira coisa, eu sempre vou ver o correspondente. E daí, aquele ângulo que eu quero verificar, eu vejo se ele é o oposto ou se ele é correspondente.
se eu perguntasse assim, ó, A e G, eles são o quê? Então eu vou lá no A, vejo o correspondente que é E, e G é o oposto do correspondente de A, ó. Então, A e G, eles vão ser alternos, tá? Ângulos alternos e das regiões externas, né? Bom, A e H, bom, A se relaciona com o suplemento do seu correspondente. Suplemento significa colaterais. A e H são ângulos colaterais de quais regiões? Das regiões externas. Então, colaterais externos. Ok? Então, com isso, tu consegue responder a A, B, a C e a D. Olha ali, ó. Primeira coisa que tu vai ter que ver é correspondência. E depois verificar qual ângulo se é suplemento ou se é oposto pelo vértice. Tá? Ali no item B, D e E. D e E. Quer saber se são congruentes. D está aqui. Quem é o correspondente de D? O correspondente de D é esse aqui. E o E, que quer saber, é o suplemento, então. Então a relação é colateral. E ângulos colaterais, eles não têm a mesma medida. Se as retas são paralelas, os colaterais são suplementares. A soma é 180, tá? Os ângulos B e F são congruentes, por quê? Ele pergunta. B e F, eles estão até na mesma ordem, na mesma posição, eles são correspondentes, simplesmente correspondentes, B e F. E daí eles querem saber se são iguais ou não. Daí vai depender se as retas são paralelas ou não, e vai depender se tu está prestando atenção também no que a gente está falando, quando as retas são paralelas e quando as retas não são paralelas. Tá? No exercício 4, daí tu responde isso aqui tranquilamente. Quinta-feira eu te trago o gabarito, tá? Exercício de número 4. Deixa eu passar aqui para vocês. Sabendo, tá? Ele está falando isso aqui, ó. Sabendo que R, aqui está escrito que R é paralelo a S e S é paralelo a T. Tu tem três retas paralelas, tá? Classifique as afirmações em verdadeiro ou falso. R, S e T são paralelas. Aqui, ó. Essa aqui é paralela a essa, aqui é paralela a essa aqui. U é uma transversal, tá? Uma reta transversal. Acontece correspondência também, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ó, D, H e I são correspondentes. A, E e I, perdão, D, H e L são correspondentes. A, E e I são correspondentes. B, F e J são correspondentes. C, G e K são correspondentes. A 4 tá fácil, tá? Ó, os ângulos D e I são correspondentes e, portanto, são congruentes, sim ou não? Vai depender do paralelismo entre as retas para tu responder. Daí a mesma coisa, os ângulos C e I são alternos internos e, portanto, suplementares. Bom, daí tu tem que lembrar, né? Do que significa a propriedade de alternos, o que significa a propriedade de colaterais. E daí tu tem que verificar um a um, certo? Na resolução 1 agora, daí tem todos os itens A, B, C, D e E ali para tu responder no exercício 4. Na resolução 1, esse aí a gente vai desenvolver junto, tá? Justamente para fazer os próximos. Sabendo que as retas R e S são paralelas. Ó, vamos botar aqui. A R está aqui, a S está aqui.
existe correspondência entre os ângulos. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. O segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. O primeiro aqui não mostra o ângulo aqui, mas é essa região aqui, certo? R e S são paralelas, tem uma transversal entre R e S é região interna, fora de R e S é externa, tá? Calcule os valores de A, B, C e D. Bom, é só ver as correspondências. Como ângulos correspondentes, se R e S são paralelas, as correspondências têm a mesma medida, com certeza. Então, olha só, 3A mais 60 graus, que é esse aqui, é esse ângulo aqui, tem que ser igual a 120 graus, tá? Outra coisa, tu pode ver aqui, ó, esse ângulo aqui C, ó, o C é suplemento de 120. C é igual a suplemento de 120. Ó. C é o suplemento de 120. Eu escrevi aqui, ó. C, 180 menos 120, 60. 60 graus. C, eu já consigo descobrir que é 60 graus. 2B é o oposto pelo vértice de C. Então, como é que eu escrevo isso? C é 2C, perdão. 2B e C são OPV, oposto pelo vértice. Então, 2B, o dobro de B, tem que ser 60 graus. 2 vezes um número é 60 graus, então o número tem que ser o 60 dividido por 2. B, 30 graus, certo? Agora aqui, ó, 3A mais 60. 3A mais 60 graus é 120 graus, certo? Então, o triplo de um número mais 60 é 120. Como é que é o triplo do número? O triplo do número tem que ser antes de ser somado 60. Né? Quando eu somei 60 ao triplo do número, eu fiquei com 120. Então, o triplo do número tem que ser quanto? Quanto mais 60 dá 120? 60, né? Ó, o Pedro está com a mão levantada. Fala aí, Pedro. Bem rapidinho, por favor. Ah, nada não. Tá. Então tá. Olha só. O triplo de alguma coisa mais 60 é 120. Quer dizer que o triplo tem que ser 60. E faz todo sentido, ó. Que o triplo tem que ser 60. Por quê? Se eu tiver 60 aqui no triplo, mais 60 dá 120. O triplo tem que ser 60. Porque 60 mais 60 é 120. Então, o triplo de um número é 60, o número tem que pegar esse 60 e dividir por 3 para retornar, né? 60 dividido por 3, 20. Faz sentido, ó. 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 60, 120. Então, o A vale 120 graus. Aqui, ó, 2D menos 15 e 2B tem mesma medida, são correspondentes, as retas são paralelas. Então, o ângulo D menos 15 tem que ser igual a 2B. E 2B é 60 graus, né? 2B está aqui, ó, 60 graus. Ou esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Então, D menos 15 é igual a 60. 60 graus. Tá? Um número menos 15 é 60, esse número, antes de subtrair 15, era 75, então faz sentido? Sim, porque 75 menos 15 dá 60, então o número, era só somar 15 para saber, ó, D igual a 75. Então a gente pode usar todos esses artifícios ali para calcular, né?
Olha, na resolução ali, olha o que ele utiliza. Ó. Como as retas RS são paralelas, podemos usar as relações a seguir. Os ângulos 3A mais 60 e 120 são correspondentes. Logo, 3A mais 60 é 120. Tá? 3A é igual, sim, o triplo de A é a mesma coisa que 120 menos 60, né? Tem que tirar os 60 para saber quanto era o triplo. Por isso que ele bota 120 menos 60. E o A, então, vai ser o 60 dividido em 3 partes iguais para saber quem é o triplo de A. Né? 20 graus, você tem a resolução ali. Os ângulos de medida 120 e 2B são suplementares. Outra coisa, né? Ó, 120, pode usar que esses dois são suplementares. Então, se esse aqui vale 120, 2B vale 60. Ou esses dois aqui são opostos pelo vértice. Certo? Mesma coisa. E daí chega que B é igual a 30. Os ângulos C e 2B são OPV. Tá? Esses aqui têm a mesma medida. Daí ele 2 vezes B, C igual a 2 vezes B, C igual a 2 vezes 30, C igual a 60. Ou verifica que esses dois são suplementares, esse aqui tem que ser 60. Os ângulos D-15 e C são alternos externos. D-15. Ah tá, ele usa essa relação aqui, ó, D-15 e C são alternos externos. São alternos, são OPV, ó. Dá para relacionar esse ângulo aqui, D-15, tá? O seu correspondente é 2B. Ó, vamos ver a correspondência aqui, ó. Esses dois ângulos são correspondentes. E esse aqui, que vale 60 graus, é oposto pelo vértice desse. Então, eu relaciono esse com o oposto do correspondente. Eles são OPV, né? D-15 igual a 60. Boa essa resolução aqui é boa. D-15 é igual a 60 graus. Tá? E daí ele chega direto aqui, ó, essa resolução. Ao invés de usar o 2B, ó, ele usa os 60 graus. Ao invés de usar o 2B, ele usa os 60 graus. Ele vem direto para esse cálculo aqui, ó. D-15 é alterno externo ao C, né, que é 60. D-15 60. O D, então, 75 graus. Valeu? Ó, no exercício 5. Então, tudo isso, tá? Tu tem a resolução ali, não precisa te preocupar. Tudo isso para tu fazer os itens a seguir.